Vou chamar este vídeo de O Pêndulo da Vingança ou Hunter Biden vai para Washington. O filho do presidente, perdoado pelo próprio pai, ninguém mais o perdoaria. Um homem cujo nome nos últimos anos se tornou sinônimo de crack. Bem, vocês sabem o que é isso, né? Contratos no exterior, venda da pátria, notebook. E essa pessoa olha para a câmera e chama o próprio Partido Democrata de maligno. Ele diz, eles, os democratas, roubam o seu dinheiro. Diz que não se pode confiar na Kamala Harris. E insinua que talvez ele mesmo entre para a política. Parece, claro, uma piada, né? Ele mesmo diz, era uma brincadeira, mas em toda brincadeira há um fundo de verdade. Faça a si mesmo uma pergunta que já não parece mais uma piada, não parece. Por que uma pessoa que conhece todos os segredos do Partido Democrata por dentro, de repente começa a incendiar essa máquina publicamente? E o que acontecerá se a piada um dia deixar de ser piada? Hoje, Hunter está indo para Washington, mas será que ele poderia? E você votaria nele? Será que ele tem aquilo que mantém os seus sob controle? E no final, um duelo que é mais importante do que todo o resto? Hunter Biden contra J.D. Vance. Por qual deles as pessoas entrariam no fogo? Prometo duas coisas até o fim. Você saberá o que é teatro e o que é uma história real e perigosa para os democratas. Porque não se trata do Hunter, o candidato, mas sim do vazio que ele involuntariamente destacou. E segundo, o mais importante, eu vou te dar uma resposta. Uma única comparação que responde à pergunta: a quem este país realmente está disposto a seguir? Mantenha essa promessa em mente. Enquanto isso, quem é o novo Hunter? Um ano atrás, até mesmo Hunter Biden estava se escondendo. Processos, caso fiscal, perdão do pai no final do mandato e silêncio. E na primavera de 26, ele de repente voltou, ficou ativo nas redes sociais. Começou a falar muito alto, sem filtro. Ele realmente não tem filtro. Aliás, isso é o que o torna interessante. O ponto de partida é mais ou menos o verão de 25, uma entrevista de 3 horas para o blogueiro Andrew Callaghan. 3 horas, com palavrões, senhores. Os carregadores de tanta vergonha teriam se enfiado debaixo das mesas, com fúria, sem assessor de imprensa por trás. Depois participou do podcast do próprio Gavin Newsom. Foi lá. Gavin Newsom, nosso governador, tem um podcast. Desde Ronald Reagan, todos tentam isso achando que é o segredo do sucesso. Mas onde está o apresentador? Brincando, apresentou ele como candidato de 2028 e Hunter entrou na brincadeira. Bom, sim, eu vou, mas só como vice-presidente do Newsom. Na manhã seguinte, ele escreveu no X que era piada. Foi uma piada ou não foi? Primeiro precisamos entender isso de forma sóbria, sem clickbait. Não há nenhum vazamento de que Hunter esteja realmente concorrendo à presidência. Existe uma pessoa que voltou ao espaço público com raiva. Muito desinibido. E, para nossa sorte, extremamente falante. E isso, como veremos agora, é muito mais perigoso para o partido dele do que qualquer campanha eleitoral real. Porque um candidato pode ser derrotado nas eleições. Calaram ele e pronto, acabou. Mas o que fazer com um dos seus que perdeu o medo? Que odeia, é o espírito deles e diz em voz alta o que quer. E que, tem muita coisa na memória. Bem, claro, metade ele esqueceu por estar bêbado, mas lembra da outra metade. Por que ele odeia o próprio partido? Por que o filho de Biden está destruindo o Partido Democrata dos Estados Unidos? Aqui é importante não se enganar, não é uma ruptura ideológica. Hunter não virou de repente um libertário ou, Deus me livre, um republicano, certo? Hunter não se importa com ideologia. Tipo, absolutamente nada mesmo. Acho que ele nem sabe disso e só gosta de dinheiro. O resto parece nem importa para ele, só dinheiro, drogas, mulheres. E ele fica muito bravo também. A fúria dele, pessoal, é a coisa mais assustadora que existe nesse mundo. Isso se chama vingança. Quando uma pessoa está consumida pela vingança, é difícil segurá-lo. Ele não consegue perdoar o partido. Como ele tratou o pai dele? Bem, para nós o pai dele era, digamos, meio surdo, louco, digamos, balbuciando, Alzheimer e coisas do tipo. Vergonha. Mas para ele era o pai, o papai.
Assim como os amigos, os doadores. Até ontem cantavam louvores a Azan depois de uma noite de debate fracassada, mas de repente se viraram e empurraram o velho para fora da corrida. É assim que ele vê isso. Empurraram o velho para fora da corrida. O principal símbolo dessa traição para ele foi o ator e grande doador George Clooney. Aquele mesmo que, primeiro, arrecadou muito dinheiro para Biden e depois escreveu uma coluna no New York Times. Está na hora de sair. Para Hunter, esse é o real rosto do partido. Enquanto você é útil, eles te carregam nos braços. Assim que você tropeça, bem, você sabe como tratam aqueles que já cumpriram seu papel. E é daí que vêm as suas formulações. Os dentes do democrata rangem por causa das suas formulações. Ele diz que o partido se transformou em um único ecossistema financeiro. Bem, tipo o corpo de guardiões no Irã, né? Que só se ocupa de encher os bolsos dos seus próprios membros. Ele diz que precisamos de alguém que venha e quebre isso. Que quebre isso. Aliás, o Trump agora vai quebrar isso. É preciso um novo rumo. Novo. E ele acha a Kamala Harris totalmente incapaz. Vazia. Eu não vou repetir, porque ele não foi preso. Mas eu posso ser preso. Ele gosta mesmo de democracia? Bem, gosta de tirar proveito. Mas fora isso, não. Eles exaltam Nilson, chamam-no de maior guerreiro do partido, mas ele despreza o establishment, o aparato, os doadores, Clooney e Kamala. Ou seja, ele não é contra as ideias, mas sim contra pessoas que, segundo ele, o traíram. Quem foi traído? O pai dele, a família dele e a nossa. Esse é o ponto onde começa a parte interessante. Quando um insider magoado, por raiva, fala a verdade sobre o seu próprio meio, as palavras continuam sendo verdadeiras. Independente do motivo, eles roubam, se alimentam e precisam ser quebrados. E isso não foi dito por um agitador republicano. Foi dito pelo filho do próprio presidente deles. Difícil de ignorar. Dizer que isso é propaganda inimiga. Inimiga? Bem, talvez seja inimiga, né? Mas de dentro do seu próprio estábulo. E aqui está a pergunta que paira no ar e que todos evitam. O Hunter tem algo com que possa manter o partido sob controle? Ou seja, ele tem material para chantagem? É isso que querem dizer, né? Vamos ser totalmente honestos. Não há nenhuma prova de que ele tem algum tipo de dossiê, uma mala, nada disso. Eu não vou vender para vocês algo que eu mesmo não vi. A confiança, como dizem, vale mais do que uma frase de efeito. Mas a questão nem é sobre a maleta, a questão é sobre a própria pessoa. Pensem bem, quem é Hunter do ponto de vista da máquina partidária? É alguém que ficou 20 anos bem no centro da família Biden. Que estava por perto quando eram feitos acordos, aconteciam conversas e eram tomadas decisões. Que sabe quem prometeu o que para quem. E agora ele está magoado, arriscado, inquieto, sem um cargo que possa perder. Bom, com o que ameaçam, né? Vamos tirar o cargo. Agora não vai conseguir se eleger. É isso, né? Ele não tem mais nada disso, né? Ele não tem medo. O medo que antes talvez segurava a língua dele porque o pai ainda era alguém importante, né? Agora ele está ao vivo. Ao vivo por 3 horas e fala o que quiser. Bem, tirando o Trump. Por isso, na minha opinião, ninguém mais faz isso. Para a máquina partidária, isso é uma coisa assustadora, muito assustadora, mais assustadora do que qualquer pasta com provas, porque uma pasta pode ser contestada. Mas uma testemunha viva que a qualquer momento pode, no calor do momento, soltar alguma coisa para uma audiência de milhões, como contestar isso, como calar essa pessoa? A própria raiva dele é a arma dele. Não é chantagem em uma maleta, mas sim total imprevisibilidade. É por isso que eu digo, a candidatura dele não é nada, mas o microfone dele não. Hunter soltou uma frase. Eles estão roubando seu dinheiro. Opa! Disse no calor do momento. Sobre aqueles que o ofenderam. Bem, vamos cobrar o que ele disse e ver. Há algo ali, por assim dizer, que podemos agarrar? Esta é a vida sob o governo deles, que merece ser discutida com fatos, não slogans. Califórnia, pessoas sem teto. Segundo estimativas, o Estado investiu cerca de 24 bilhões de dólares em alguns anos para combater isso. E o resultado? Um resultado muito bom. Ficou pior. Não melhorou, eu não me enganei. A Procuradoria Federal do Distrito Central criou um grupo operacional separado para fraudes nessa área e já apresentou acusações no valor de 100 milhões de dólares
Um dos envolvidos era responsável pelo reassentamento de 300 pessoas em situação de rua e, segundo a investigação, usou esse dinheiro para comprar uma casa em um bairro nobre, outra casa na Grécia e para férias em hotéis de luxo. A auditoria do New York Post apontou distribuição de 50 milhões, mas só 13 foram registrados corretamente. 50 milhões e só prestaram contas de 13 sobre o restante, eles não têm a menor ideia de onde está. Como assim não tem? Afinal, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, fala sobre tolerância zero com a má administração. E onde estão esses 50 menos 13? Quanto que sobra aí? Bem, como foi acertadamente observado, ela só percebeu exatamente quando eles foram pegos. E não antes disso. E antes dos processos criminais, por algum motivo, ninguém perguntou onde estava o dinheiro. Medicaid de Ohio. No Congresso, mostraram 94 empresas fictícias de cuidados domiciliares. 94 empresas fictícias. De um único escritório. Um único locador em um único endereço. E ninguém ficou surpreso com isso. Em algum lugar onde deveriam inspecionar os imóveis abandonados, uma placa dizendo "Saímos para o almoço" está pendurada há vários meses. Pilhas de correspondências não lidas com carimbos de meio ano atrás. E a pérola, a faxineira. A faxineira desse local, quer dizer, na verdade ela não renomeou nada, ela simplesmente criou uma empresa, chamou-a de Serviço de Saúde Mental e começou a cobrar do governo. 100 mil no primeiro mês passaram, depois 600, 650 mil por mês, e quando surgiu a ameaça de auditoria, ela fechou a porta e foi embora do país como uma multimilionária para o exterior. Onde ela está? Ninguém sabe. O sobrenome e o nome são diferentes, ninguém sabe onde mora. Por que isso acontece? Quero reforçar, ela era faxineira nessa empresa com vários endereços e todos recebiam dinheiro. Ela pensou, que interessante. Ela organizou a empresa, recebeu vários milhões e saiu. A resposta que deram nesses mesmos cultos é genial na sua simplicidade. Esse dinheiro é federal, mas quem o distribui são os estados. Você entende, né? Para os federais, esse dinheiro é dos outros nosso dinheiro. Para o estado, é só dinheiro queimado. Nem é que eles não tenham nenhuma relação com esse dinheiro, é só dinheiro, só está ali amontoado. Ou seja, eles gastam nem só o que é dos outros, mas o que é dos outros, totalmente de outras pessoas, entende? Aí a gente começa a entender, né? Não dá nem pena. Elon Musk disse há um ano que em Washington está cheio de gente que não liga para o dinheiro roubado, porque o dinheiro não é deles. Ele nos abriu os olhos, pois antes não entendíamos isso. É sempre importante quando alguém que entende fala sobre o assunto. Então, aqui está o registro para as palavras de Hunter. Ele estava se referindo aos inimigos pessoais dele. E acabou sendo um diagnóstico de todo o sistema, onde o dinheiro dos outros é administrado por aqueles que não se importam em perdê-lo, não é? Diga, por favor, o que você acha para o funcionário em Washington que transferiu 362 milhões de dólares para o estado de Minnesota? Dólares? Eles depois começaram a desviar e roubar esse dinheiro. Quais funcionários se importam com isso? Bem, eles se importam se o dinheiro vai parar nos bolsos deles ou não, e só isso. Isso. E é aqui que eu preciso dizer algo que não falei no começo, porque juntando tudo isso eu vi a verdadeira história. E ela não é sobre Hunter, o candidato. Pergunte a si mesmo, por que, afinal, Hunter, que fez uma piada sobre a vice-presidência, virou tipo o principal assunto do noticiário? Por que um meme paródico, um viciado e um bobão estão de novo fazendo a América ser discutida seriamente? Não é porque Hunter seja tão importante, não, mas porque o Partido Democrata não tinha ninguém mais marcante para ocupar esse lugar de discussão. Esse é o ponto. Quando uma força política tem um programa, tem um projeto de futuro, tem um líder que as pessoas seguem, talvez até vários, que disputam a liderança. Sim, ela não tem tempo para ficar se preocupando com as piadas de podcast do filho perdoado do ex-presidente. E quando é ele mesmo que vira o assunto do momento com uma voz nova, isso não é força do Hunter. É o vazio ao redor dele. Ele não preenche o palco. Ele destaca que o palco está vazio. E ele mesmo formulou isso, sem perceber. Precisamos de alguém que venha e quebre isso. Ele diz, precisamos de alguém. Ou seja, não há ninguém. Isso não é uma candidatura.
É um grito de que não há ninguém para quebrar isso e nada com o que quebrar. Que o partido não tem um novo produto. Só existe o antigo que já não serve mais. Aliás, o que acontece quando um movimento inteiro perde seu próprio sentido e só resta ser contra? Aliás, a gente analisa isso a fundo no segundo canal, Mapa Externo para a Liberdade, para quem gosta de pensar. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao programa. Ou melhor, à sua ausência. Estou falando do partido. Uma pergunta simples. Qual é o programa dos democratas? O que eles oferecem aos eleitores? Além do ódio ao Trump? Aos eleitores, além do ódio ao Trump? Eles oferecem ódio ao Trump. Veja uma cena emblemática na CNN. Dois democratas explodem quando o apresentador diz: vocês têm neste ciclo um único slogan, algo como impeachment do Trump. Isso não é verdade, grita uma participante. Ninguém na América segue esse caminho. Eleições com impeachment. Nos últimos segundos antes do mesmo programa ao vivo, o segundo participante diz calmamente: bem, na verdade, eu acho que nossa principal tarefa é pedir o impeachment do Trump. Esse é todo o programa em uma cena só. Em palavras, nós falamos sobre inflação, sobre o que é essencial, mas na prática é impeachment, ou seja, é contra e não a favor. Ser contra entre nós não é um programa, mas uma emoção que pode animar um comício, mas não constrói o futuro. Para vencer, é preciso responder a pergunta: o que vocês fazem por mim? Pergunta a pessoa antes de ir votar. O que vocês fazem por mim? E não só, quem vocês odeiam? E depois de um governo que destinou 24 bilhões para a questão do sem-teto e teve resultado negativo, com o número de sem-teto aumentando, o partido não tem essa resposta agora. Por isso, ela precisa se agarrar ao impeachment, a piadas de podcast por falta de opções. E agora, aquilo que prometi no começo, uma comparação que responde a tudo. Vamos colocá-los lado a lado, Hunter Biden e J.D. Vance. Pergunta, simples e antiga. Com qual dessas pessoas os americanos iriam acampar? Fogo, J.D. Vance, hoje ele é vice-presidente. De acordo com as pesquisas, ele é o favorito claro dos republicanos para 2028, com de 36% a 40% entre o público em geral e, nas primárias, cerca de 71%. Ele tem simpatia entre os seus e atenção, principalmente entre os jovens, o que nem sempre foi o principal trunfo dos republicanos. Certo? Biografia. Cresceu em um vilarejo pobre de mineradores, em uma família com dependência de drogas, entrou para os fuzileiros navais, serviu, esteve no Iraque, depois entrou em Yale, entrou na faculdade de Direito, escreveu um livro que virou filme e construiu seu caminho sozinho, de baixo para cima. E Hunter Biden nunca serviu, nunca ocupou nenhum cargo eletivo, nunca usou uniforme nem por um dia. A imagem pública é dependência de qualquer coisa, de tudo, de drogas, de álcool, de sexo, de escândalos, o laptop, negócios no exterior e perdões assinados pelo próprio pai. Caso contrário, ele estaria preso. A candidatura dele é uma piada, como ele mesmo chamou de piada no dia seguinte. Agora, aquela pergunta que você se fez no início. Por que as pessoas estão dispostas a morrer? Por um que já foi real, que as pessoas realmente seguiram quando ele estava de uniforme, em outro país, sob fogo. E o outro? Bom, eu não sei. Decidam vocês mesmos. Porque lealdade e disposição para se sacrificar são a única moeda que não se pode comprar nem fingir em um podcast. Ela se conquista com a vida e o povo, não importa o que pensem dele, sente sem erro a diferença entre uma vida vivida e um papel interpretado. Você votaria no Hunter? Escreva nos comentários, sinceramente, tá bom? Antes de escrever, pergunte a si mesmo, não isto. Gosto mais dele do que do Trump? E sim isto, eu o seguiria para lá. De onde eles voltam? E aqui está a conclusão animadora na final. Parece uma cena triste. Um partido está em um beco sem saída, os favoritos são definidos por escândalos e memes, e conversas sérias se perdem em piadas de podcast. Mas olhe mais a fundo e verá uma boa notícia. A boa notícia é que a comparação funciona de verdade. Assim que você ouve Hunter contra Vance, sente imediatamente a diferença. Isso mostra que as pessoas não se deixam enganar por nomes chamativos e edições bonitas.
Isso significa que uma vida vivida ainda é diferente de uma vida interpretada. Isso significa que a liderança ainda é algo que se conquista e não algo que se herda ou se implora. Lembrem-se disso como ferramenta para qualquer eleição em qualquer país. Não perguntem quem eu acho mais simpático na tela, como a maioria faz. Perguntem o que essa pessoa construiu sozinha, o que ela arriscou. Eu o seguiria quando as coisas realmente ficassem difíceis. Poucos respondem às perguntas com ações, não palavras, mas existem. E enquanto você souber distingui-los, nenhum partido vazio, nenhum herdeiro ressentido, nenhum meme chamativo escolherá seu líder por você. Você é quem vai escolher, pelas ações. E isso, acredite, é a liberdade em sua forma mais cotidiana. No canal principal, analiso diariamente temas polêmicos de forma direta, sem propaganda partidária ou enrolação, indo à raiz do problema. Por que os movimentos perdem força e como distinguir um verdadeiro líder de um fabricado, nós investigamos no roteiro, aliás, sobre liberdade. 2 vezes por semana para quem gosta de pensar. Inscreva-se nos dois e siga até o fim apenas aqueles que realmente valem a pena. Até logo.